Fala, meus queridos, tudo bem? Já tem um tempinho desde que eu gravei o último vídeo, mas é porque eu estou um pouco corrido com o internato. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou tentar gravar logo esses vídeos para a gente acabar com o assunto do eletrocardiograma. Então hoje a gente vai conversar sobre o intervalo PR, situações em que ele está mais curto, ou prolongado, ou então com intervalo variável. Mas para isso, a gente precisa lembrar a diferença de intervalo PR, de segmento PR, saber os limites de normalidade e a gente vai começar a conversa aqui. O intervalo PR ele é o tempo compreendido entre o início da despolarização do nó sinusal até que esse impulso chegue aos ventrículos. Esse intervalo. O segmento PR é a onda isoelétrica entre a onda P e o complexo QRS. E ele significa aquele atraso em que o nó atrioventricular, que ele segura o impulso elétrico, ele chega nele, segura, para que dê tempo do átrio contrair, se esvaziar, para depois o ventrículo contrair. Se a gente tiver uma alteração, por exemplo, no segmento PR, estiver muito curto, aqui o átrio e o ventrículo vão estar contraindo quase que juntos, entendeu? Os limites de normalidade do intervalo PR são de 120 a 200 milissegundos. Vocês se lembram quando tinha um quadradinho? Um quadradinho equivale a 40 milissegundos. Então, o intervalo de normalidade do intervalo PR vai de 3 a 5 quadradinhos. Mas ele vai variar em função da frequência cardíaca. Por exemplo, em situações que a frequência cardíaca esteja mais elevada, a gente vai ter um intervalo PR um pouco menor. E da idade. Por exemplo, uma criança tem um intervalo PR menor, enquanto que um idoso tem um intervalo PR maior. Então, o sistema de condução do idoso ele já não está tão eficaz, então esse tempo é um pouco mais prolongado. Para isso também, a gente tem umas tabelas de correção. Por exemplo, a tabela de Davinon. Ela nos mostra o intervalo PR corrigido para a idade. Então, se você quiser avaliar de uma criança, o quanto que está o intervalo PR, você pode ir lá e avaliar conforme a idade e saber. Mas aqui, para a gente, o que a gente vai utilizar vai ser no adulto de 120 milissegundos a 200 milissegundos. O intervalo PR curto é aquele que tem duração menor do que 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos no adulto. E ele pode acontecer por diversas causas. Por exemplo, o ritmo atrial ectópico ou o ritmo juncional, a condução AV acelerada, a via acessória, aqui a pré-excitação. Então a gente vai conversar sobre cada um dessas possíveis causas. Por exemplo, o ritmo juncional. O que é o ritmo juncional? É um ritmo que tem sua origem no nó atrioventricular. Então, por alguma razão, a gente perdeu o nosso controle pelo nosso marcapasso fisiológico, que é o nó sinusal, e agora o controle da nossa frequência cardíaca está sendo realizado pelo nó atrioventricular. Então, é ele quem está disparando, ele quem está controlando as batidas do coração. E aí, o que vai acontecer? Como que a gente descobre que esse ritmo é juncional? Imagine o seguinte. Quando a gente tem um ritmo sinusal, o que acontece? A gente tem a despolarização do nó sinusal, esse estímulo ele vai em direção ao nó AV, aqui tem aquela pausa, depois ele encaminha para os ventrículos. Agora, em uma pessoa com um ritmo juncional, o que vai acontecer? Quando houver a despolarização, rapidamente esse impulso já vai para o ventrículo, porque ele não tem que fazer essa viagem. Ele já sai daqui, já sai para o ventrículo. Então, o intervalo PR vai estar reduzido, mas tem outra coisa que chama muito a nossa atenção. Como a despolarização começou aqui, essa região ainda está polarizada. Então, a gente vai ter tanto a despolarização em sentido ao ventrículo, como a despolarização em sentido ao nó sinusal. Então, a gente vai ter uma despolarização retrógrada aqui nos átrios. E como que a gente vai visualizar isso? A gente chama de onda P retrógrada. É uma onda P invertida, porque ao invés de ela estar vindo nesse sentido, agora ela está voltando. E aí, as derivações inferiores que estão aqui, por exemplo, D2, D3, AVF, elas vão enxergar essa onda P
indo embora, então ela está se afastando, ela vai ver uma onda negativa. Então observe aqui, em D2, você vê onda P negativa com intervalo PR reduzido, onda P negativa com intervalo PR reduzido. O mesmo aqui em D3, onda P aqui, todas negativas em AVF também. E justamente por isso que a gente acabou de explicar, essa P retrógrada. Agora, tem uma derivação que vai enxergar isso positivo. Você sabe me dizer qual? Porque, olha, como ela está indo nesse sentido, tem uma derivação que é válida aqui. Que é quem? Que é o AVR. Então, o AVR, olha, que legal. O AVR está enxergando essa onda se aproximando do nó sinusal. E aqui a gente tem um ritmo juncional. Vocês viram no tópico que o ritmo atrial equitópico é uma das causas também de diminuição do intervalo PR. Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui um foco ectópico. E aí a distância para ele estimular o nó AV é bem menor, por isso que vai diminuir também, pode diminuir, né, o intervalo PR. E aí você vai avaliar daquela forma que a gente já viu em outras aulas. Por exemplo, você avalia se o ritmo é sinusal, você avalia todos aqueles parâmetros, aqueles passos para saber se ele é sinusal. Então você vai avaliar o eixo, né, a morfologia da onda P, e através disso você vai saber se ele é equitópico e justificando esse intervalo reduzido. Aqui a gente tem uma condução AV acelerada, que é uma situação em que é considerado fisiológico, em que alguns indivíduos ele tem a condução do nó AV um pouco mais rápida. Então, observa aqui que a P, a gente tem a onda P e logo em seguida já começa o QRS. Então, o intervalo PR é mais curto, só que aqui é fisiológico, considerado fisiológico. Agora, a via acessória, aqui no caso a pré-excitação, é muito interessante, uma importantíssima causa de intervalo PR curto. Por quê? Vamos entender o seguinte. Imagine que aqui, ó, que a gente tem os átrios, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Imagine que a gente tem aqui um contato, uma via acessória entre o átrio e o ventrículo. E aí o que vai acontecer? Quando o nó sinusal disparar o estímulo, ele vai em direção ao nó ventricular. O nó ventricular vai segurar esse estímulo um tempinho. Só que aquele estímulo que chegou no átrio aqui, ao mesmo tempo, ele chegou, né, se espalhou pelo átrio, ele segurou aqui no nó ventricular, mas a via acessória permitiu que ele passasse. Então foi um atalho, né? Ele acaba passando para o ventrículo por essa via aqui. E aí o que acontece? A gente vai ter a despolarização dos ventrículos por essa via acessória. Então vai passar esse estímulo, essa despolarização vai conseguir atravessar aqui e vai começar a despolarizar os ventrículos. Só que olha que legal. Aqui a gente tem um sistema especializado de condução. Então essas vias aqui é como se fosse uma estrada rápida. A gente consegue passar rapidamente aqui, o estímulo ele passa de forma muito veloz. Para vocês terem uma ideia, o estímulo passa aqui entre 4 a 5 metros por segundo, é muito rápido. Enquanto que a despolarização, quando ela é feita de célula a célula, como acontece aqui na via acessória, então ele chega, ele estimula um cardiomiócito, ele começa a passar esse estímulo de célula a célula, isso chega a ser 10 vezes mais lento. E como que a gente vai observar isso no eletrocardiograma? Olha aqui, a gente teve o início da despolarização dos átrios, despolarizou os átrios e aí ele chegou no nó AV. O nó AV vai segurar aquele estímulo um tempinho, vocês lembram? Só que aqui, como tem uma via acessória, ele já permitiu que o ventrículo começasse a despolarização. Então ele já começou a fazer o complexo QRS. Só que como a via acessória ela despolariza célula a célula, ela não despolariza pelo sistema especializado de condução, vai ser de uma forma o quê? Um pouco mais lenta. Então a gente vai alargar esse QRS. Por quê? Porque aqui ele vai durar mais tempo. Então ele vai começar a pegar mais quadradinhos. E aí ele começa a ter esse formato um pouco mais alargado. E de repente o nó ventricular vai permitir, ele segurou um tempinho, mas aí ele solta o estímulo para que ele se encaminhe para os ventrículos. E aí a gente vai ter a fusão do estímulo que veio pela via acessória com o estímulo nó atrioventricular. E aí a gente volta a ter um QRS normal aqui.
O nome dessa onda é chamada de onda delta. Então ela tem esse aspecto em que o início é a despolarização pelos cardiomiócitos e o final dela aqui já a despolarização já está acontecendo pela via de condução rápida. Aqui a gente tem um outro eletrocardiograma mostrando a mesma coisa. Então observe aqui, ó, o QRS já está um pouco mais alargado. Aqui a seta está apontando para uma onda delta, em que o início aqui, ó, onda P, o estímulo passou pela via acessória, já despolarizou os ventrículos. E aí, em seguida, depois a gente teve a junção desses dois estímulos, né? E aí formou o QRS. A síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela vai ser uma síndrome em que a gente vai ter a presença dessa onda delta. Então, ela é caracterizada pela pré-excitação. Só que, como uma síndrome, ela tem que ter sinais e sintomas. Então, os sintomas eles vão ser relacionados a episódio de taquiarritmias, ter palpitação, síncope, pré-síncope. E o eletrocardiograma ele tem que apresentar o PR curto, onda delta, QRS alargado e alterações na repolarização ventricular. Se o eletrocardiograma estiver alterado e sem sintomas, a gente não tem uma síndrome. A gente chama apenas de pré-excitação ventricular. As situações em que o intervalo PR está alargado, em que ele está maior que 200 milímetros por segundo ou maior que 5 quadradinhos no adulto, nós vamos chamar de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, às vezes, o nome pode ficar meio estranho, a pessoa pensa, bloqueou, então não vai ter, né? O estímulo não vai conseguir passar. Mas ele até passa no de primeiro grau, só que ele atrasa, mas ele vem. Então, guardar isso. No BAV de primeiro grau, a gente tem um atraso na condução, mas o QRS vem. Então, sempre a gente vai ter onda P, um atraso e o complexo QRS. Isso é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Aqui a gente tem um eletrocardiograma de um paciente com endocardite infecciosa, de válvula aórtica, com BAV de primeiro grau. Então, o intervalo PR dele está alargado. Olha aqui, onda P, e aqui o segmento PR muito longo. Se você for contar aqui, tem mais de 200 milissegundos. Depois vem o QRS. P, QRS, P, QRS, P, QRS. Sempre vai ter um complexo QRS depois da onda P. Ele atrasa, mas vem. E isso é a definição de BAV de primeiro grau, porque a gente vai ver daqui a pouco que tem situações em que o QRS pode não vir, e a gente vai ter outro tipo de BAV. Aqui a gente tem as causas de BAV de primeiro grau, depois vocês deem uma lida aqui. Um que eu quero chamar a atenção é a febre reumática. A febre reumática, se a gente for avaliar, a gente tem os critérios de Jones que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico de febre reumática, em que a gente tem os critérios maiores, que é cardite, artrite, eritema marginado, nódulos subcutâneos, coreia de Sydenham, e os critérios menores, que tem poliartralgia, febre, intervalo PR alargado, alteração no VHS, no PCR. Então, o intervalo PR aqui é, inclusive, critério menor nos critérios de Jones. Então, é muito importante a gente conseguir entender isso, avaliar um eletrocardiograma, porque através dele a gente pode, inclusive, achar aqui um critério menor para a febre reumática. Aqui outra situação de medicamentos que podem alterar o intervalo PR. E uma dica: você teve um BAV ou qualquer outro distúrbio de condução em pacientes que estão sendo tratados para endocardite infecciosa, a gente tem que pensar em abscesso perivalvar. Por quê? Porque as válvulas estão perto do sistema de condução e geralmente o mais comum é na válvula aórtica, porque anatomicamente ela tem uma relação muito mais íntima com o sistema de condução. Então, o cara está com endocardite infecciosa, começou a alterar parâmetros de condução, você pode pensar em evolução para abscesso valvar, possivelmente válvula aórtica. Agora, a gente vai falar das causas de intervalo PR variável. A gente vai ter o BAV de segundo grau, MOBITS 1, BAV de segundo grau, MOBITS 2, a dissociação atrioventricular. Aqui a gente tem outras causas só para mostrar para vocês: marca-passo atrial mutável, dupla via de condução nodal. Os mais importantes aqui são os três primeiros.
O BAV de segundo grau, MOBITS 1, é aquele em que a gente tem um aumento progressivo do intervalo PR e seguido de um onda P bloqueado, que é o chamado fenômeno de Wenckebach. Porque olha aqui, a gente tem um intervalo PR aqui, depois ele aumentou, olha a diferença desse intervalo para esse. Depois ele aumentou mais e foi bloqueado. Aqui a gente já não tem mais um complexo QRS. Totalmente diferente, por exemplo, vocês se lembram do BAV de primeiro grau. Ele atrasa, mas ele vem. Ele sempre vai vir. Nesse caso aqui, não. A gente teve aumentou, falhou. Então, esse é o BAV de segundo grau, MOBITS 1. Um outro exemplo aqui no eletrocardiograma é que, olha aqui, onda P, aqui é o segmento PR, complexo QRS. Então, se você contar aqui o intervalo PR, está desse tamanho. Depois ele aumentou, onda P que aumentou, o segmento PR já está maior. E aqui houve o bloqueio. Você vê que não tem o complexo QRS aqui. Depois ele volta a ficar pequeno, vai aumentando e assim por diante. Agora, o BAV de segundo grau, MOBITS 2. A gente tem onda P bloqueada com o intervalo PR fixo, normal prolongado. Olha aqui, que a gente tem um intervalo PR desse tamanho, aqui ele está igual, aqui igual, só que de repente ele bloqueia, e você não tem um complexo QRS aqui, porque se fosse um BAV de segundo grau MOBITS 1, a gente teria esse intervalo PR aqui, ele estaria um pouco mais prolongado, depois ele prolongaria mais para vir a falha, aqui não, ele está normal, de repente falha. Aqui, um outro eletro também mostrando. A gente tem aqui, ó, onda P, complexo QRS, P, QRS, P, QRS, de repente a P sem o complexo QRS, certo? Ele não avisou pra gente, ele estava vindo normalzinho, de repente ele teve a falha. Aqui, agora a gente vai falar da dissociação atrioventricular. Como o próprio nome diz, os átrios e os ventrículos estão dissociados. Cada um está sendo controlado por um marcapasso distinto. Eles não têm uma relação. A morfologia da onda P e do QRS vai ser constante, porque o marcapasso vai estar funcionando em cada local adequadamente. E só que o intervalo PR vai estar muito variável, porque às vezes um marcapasso vai estar numa frequência, o outro em outro, e aí você vai ter esse intervalo PR variável. Uma situação clássica de dissociação atrioventricular é o bloqueio atrioventricular total. Então a gente não tem relação dos átrios com o ventrículo. Ele não consegue atravessar, esse estímulo não passa dos átrios para os ventrículos. Então a gente tem um ritmo nos átrios sendo despolarizado pelo nó sinusal, só que ao ele chegar no nó AV, é bloqueado, ele não consegue atravessar para os ventrículos, e aí o ventrículo, depois ele vai soltar um ritmo de escape. Como ele não recebeu um estímulo, um marcapasso ventricular vai assumir o ritmo. E aí ele vai começar a controlar o ventrículo de forma independente dos átrios. Não vai ter relação de causa de onda P, relação causa e efeito com o QRS, o efeito do QRS. Por exemplo, olha aqui. A onda P, aqui um QRS. Depois você tem onda P sem um QRS. Aí já tem uma onda P em cima do QRS de novo aqui. A onda P aqui, um QRS. Então você vê que eles estão dissociados, né? Não foi por causa dessa onda P aqui que houve esse QRS. Teve uma onda P aqui que não gerou QRS, certo? Aqui um outro exemplo. Você tem onda P aqui que não teve um QRS. O QRS sozinho aqui. Onda P, olha, onda P depois do complexo QRS. E aí depois, ó, onda P que repetiu aqui. Depois ela vai repetir aqui dentro. Porque você pode observar, depois se quiserem medir, vocês vão ver que até a distância entre as ondas P, elas estão iguais. Porque o marcapasso dos átrios, ele está controlando adequadamente a frequência ali. E o dos ventrículos também. Você vai ver que a distância aqui é igual. O intervalo RR está meio que regular. O intervalo entre as ondas R. E o intervalo entre as P's também, ele está meio que regular, entendeu? Só que lembrar que dissociação atrioventricular não é sinônimo de BAVT.
Porque a gente pode ter essa dissociação dos átrios com os ventrículos e não ter um bloqueio no átrio ventricular. Por exemplo, a gente tem algumas situações em que isso pode acontecer. As bradicardias, taquicardias, a dissociação isorrítmica. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma taquicardia ventricular com dissociação atrioventricular. Vocês veem aqui que a onda P está aqui, uma onda P. Depois a gente teve outra onda P aqui, uma onda P aqui, a P aqui. Você vê que não tem relação dos ventrículos com os átrios. Não tem. Cada uma está aqui, ó, onda P teve 2 QRS, onda P 2 QRS e aqui uma taquicardia ventricular com QRS largo. Na próxima aula a gente vai conversar sobre isso, sobre QRS, sobre amplitude, sobre a gente vai falar melhor sobre isso, mas o que eu quero mostrar aqui mesmo é essa dissociação que pode acontecer em outras situações. Não é exclusivo, por exemplo, não é sinônimo de BAVT. Aqui a frequência cardíaca, você calcular a frequência cardíaca dos ventrículos, ela está em torno de 215, e a frequência cardíaca dos átrios está em torno de 110, para mostrar a falta de relação entre os dois. Aqui a gente tem uma dissociação isorrítmica. O que acontece na dissociação isorrítmica? A gente tem um nó sinusal, normalmente como é que ele faria? Ele faria a despolarização, e aí esse impulso ele ia em direção ao nó atrioventricular. Só que o que acontece? Nessa situação aqui, há um atraso, alguma coisa assim, e o nó atrioventricular ele dispara um pouquinho antes do nó sinusal. Então, ele dispara, e aí o que acontece? O nó atrioventricular vai ser o marcapasso responsável por controlar o ritmo do ventrículo, porque ele vai disparar um pouquinho antes para depois despolarizar o nó sinusal. E a gente tem o disparo. E aí, como que a gente vai, o que vai acontecer? Os ventrículos, eles vão ser controlados por um ritmo juncional, né, que está acontecendo no nó atrioventricular, e os átrios pelo nó sinusal. Então, vão ser dois marcapassos distintos controlando o átrios e ventrículos. Olha aqui. Nessas duas primeiras linhas aqui, a gente tinha até um ritmo sinusal e tudo. E aqui, de repente, a partir da terceira linha, a gente tem uma falta de relação. Vocês vão observar uma falta de relação da onda P com o complexo QRS. Olha aqui, a gente nem vê a onda P aqui, não teve. E o QRS, o intervalo RR está regular, tá bem regular. E vocês vão ver que diversas partes a gente não teve. Por exemplo, não teve a onda P aqui, mas teve o QRS. Então aqui tem algum ritmo que está controlando para que haja esse complexo QRS. Enquanto que os átrios eles estão sendo despolarizados pelo nó sinusal. Então aqui a gente consegue diferenciar. Vocês vão ver que a gente até tem a onda P, mas ela não tem relação com o QRS. Isso é a dissociação isorrítmica. A gente tem outra causa, o marcapasso atrial mutável, em que o nome dele também diz o que é. A gente tem alguns marcapassos que estão despolarizando o átrio, que são responsáveis por gerar o impulso elétrico. E aí, cada hora, como cada um despolariza em um local, o intervalo PR fica mudando. Então, o intervalo PR é variável. A morfologia da onda P vai ser variável, claro, porque se tem várias derivações, as derivações estão enxergando, e aí cada local há uma despolarização, então a gente vai ter onda P variável. Cada hora vai enxergar um local diferente. Se a frequência cardíaca estiver maior que 100, nós chamamos de taquicardia atrial multifocal. Olha aqui, vocês veem onda P, complexo QRS, de repente onda P, morfologia diferente de onda P, vai mudando. Então, você sabe que não é o mesmo foco que está despolarizando. São focos diferentes. Então, aqui é uma situação de múltiplos marcapassos ali que estão determinando o ritmo e alterando a morfologia da onda P. Como a frequência cardíaca é maior do que 100 aqui, a gente tem uma taquicardia atrial multifocal. Uma outra causa é a dupla via de condução nodal.
E aí, o nome também dá para a gente entender. Então, temos duas vias para a condução do estímulo. A gente vai ter um intervalo PR curto alternando com intervalo PR longo. E a morfologia da onda P vai ser constante. Olha aqui. Aqui a gente tem um intervalo PR longo, de repente ele ficou curto. Ele não evoluiu, por exemplo, com um BAV de segundo grau, porque se ele tivesse curto, de repente ele ficasse longo, e aí ele bloqueasse, a gente teria um BAV. Só que aqui não, é simplesmente ele está longo, de repente ele fica curto, longo. Isso sugere a presença de duas vias conduzindo um impulso elétrico, com velocidades distintas. Então, uma via mais rápida, outra via mais lenta. Uma hora uma via está conduzindo, em outro momento a via está conduzindo, e a gente tem aqui essa outra situação. Agora vamos conversar, por último, do segmento PR. O segmento PR ele pode evoluir com infradesnivelamento ou supradesnivelamento. Então ele ficar a linha de base, se ele ficar acima dela, a gente tem um supra. Se a gente tiver abaixo dessa linha de base, a gente tem um infra. Quanto que a gente pode ter um infradesnivelamento? Na pericardite, no infarto atrial e o supradesnivelamento no infarto atrial. Para falar da pericardite aguda, quais são os achados que a gente vai ter? A gente tem elevação difusa do segmento ST, então você vai ver um supra de ST difuso em todo o eletrocardiograma, com a concavidade voltada para cima. E a gente tem um infradesnivelamento de PR. Vocês vão ver aqui o infra de PR com o supra côncavo. E aí, em 80% dos pacientes, a gente vai encontrar isso. Observe aqui um eletrocardiograma em caso de pericardite aguda. Vocês vão ver supra em várias derivações. Supra difuso aqui. Só não vai ter em AVR e em V1. Aqui a gente não tem supra. E se vocês procurarem aqui, vocês vão enxergar o infradesnivelamento do segmento PR também. Ele não é tão evidente assim, né? Não é um negócio que você enxerga muito bem, por exemplo, igual um supra, mas você pode ver como se fosse um infradesnivelamento. Aquela outra imagem está um pouco melhor para enxergar. Essa aqui que a gente vê um pouquinho mais desnivelado, né? E aí se você vê isso associado com esse supra difuso, você pode pensar em pericardite aguda. E o infarto atrial é um evento raro, geralmente a grande maioria das vezes por doença aterosclerótica, mas ele pode ser por DPOC com cor pulmonar, hipertensão pulmonar primária, todas essas outras causas aqui, depois vocês olhem. E ele evolui tanto com o supra do segmento PR, como com o infra do segmento PR também. E é isso, pessoal. A aula de hoje a gente conversou. São essas coisas que a gente precisa gravar. O mais importante, você saber dos bloqueios, né? Bloqueio de primeiro grau, de segundo grau, da dissociação atrioventricular, situações em que ele está mais curto, né? E na próxima aula a gente vai conversar sobre as alterações da amplitude do QRS. Então vai ser uma aula bem legal também. E aqui estão as referências. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário falando o que você achou, o que você quer que melhore, o que alguma outra coisa, se ficou alguma dúvida, manda aí que eu respondo. Tá certo? Então um abração e até a próxima.